Informação garante que o Corinthians avançou com a Caixa Econômica Federal para o banco assumir os name rights da Neoquímica Arena. Executivo de futebol Fabinho Soldado não garante permanência no Corinthians em 2026 e o Timão está preparado para o jogo de hoje contra o Cruzeiro fora de casa, buscando a vitória para continuar sonhando com a Libertadores da próxima temporada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Cruzeiro fora de casa, buscando a vitória para continuar sonhando com uma vaga na Libertadores da América 2026. O Corinthians finalizou na tarde de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Cruzeiro, jogo que acontecerá às 20h30 no Mineirão e será válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os trabalhos de ontem, primeiramente os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre essa partida. Após o trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior comandou um exercício tático de 10 contra 10. Depois desses trabalhos, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória sobre o São Paulo retornaram à parte interna do CT para uma nova atividade regenerativa. Os restantes jogadores permaneceram no gramado para um jogo em campo reduzido. Corinthians que volta a campo hoje contra o Cruzeiro, uma das equipes que ainda briga pelo título do campeonato, buscando a vitória para continuar sonhando com uma vaga pelo menos na pré-Libertadores 2026. Nesse momento estamos na 9ª colocação do campeonato com 45 pontos, enquanto o Bahia, que é o 7º colocado, tem 53 pontos, então são 8 pontos de diferença para buscar a posição que pelo menos vamos brigar por uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Dorival Júnior que terá muitos desfalques para esse jogo de hoje. Memphis acabou sentindo um entorse no joelho esquerdo no clássico contra o São Paulo, está fora dessa partida, além do Matheus Bidu que sentiu dores no joelho. Nos trabalhos de ontem também acabou ficando de fora. O goleiro Hugo Souza ainda segue de uma recuperação de uma lesão muscular na coxa e o volante Maicon ainda segue tratando uma tendinopatia no joelho direito. Por outro lado, reforços. Rodrigo Garro, que ficou de fora do clássico contra o São Paulo por estar suspenso, está de volta, e o volante Ranielli finalizou o processo de recuperação de lesão, também ficou à disposição do treinador Dorival Júnior. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje tem Felipe Longo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Fabrício Angileri, Ranielli, Martínez, Carrilho, Rodrigo Garro, Guinegão e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje contra o Cruzeiro é a seguinte. Primeiramente, absolutamente que o Corinthians ainda busca o máximo de vitórias nessas últimas rodadas do Brasileirão. Após esse jogo de hoje, serão apenas mais 3 jogos de Campeonato Brasileiro para tentar buscar uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem, mas absolutamente que não tem como nós não pensarmos nos jogos da Copa do Brasil, que será contra o próprio Cruzeiro. O comportamento do Corinthians hoje, diante do Cruzeiro, que ainda briga pelo título do Brasileirão, absolutamente que será pensado visando no jogo do dia 10, será o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Enfim, então o Corinthians que atingiu os 45 pontos no Brasileirão, absolutamente que a partir de agora as preparações serão sim visando esses 2 jogos decisivos contra o próprio Cruzeiro. Desfalques, o Memphis acabou pegando todo mundo de surpresa de última hora, o Matheus Bidu também. Temos os retornos tanto do Garro quanto do Ranielli, Hugo Souza ainda segue fora. Enfim, é um jogo
para realmente se pensar no jogo decisivo, aliás, nos jogos decisivos da Copa do Brasil. Claro, competições diferentes. Hoje, um campeonato de pontos corridos, absolutamente que na Copa do Brasil serão jogos eliminatórios. Para mim, apesar de hoje das dificuldades, o Corinthians tem sim condições de fazer um bom jogo contra a equipe do Cruzeiro e temos sim condições de vencer e, claro, mostrarmos que chegaremos fortes para os jogos decisivos na Copa do Brasil. Agora vamos falar sobre as palavras do executivo de futebol Fabinho Soldado, que parece já estar tendo um entendimento que a permanência dele em 2026 será bastante difícil. O Fabinho vive muita pressão desde que o Osmar Stabile assumiu a presidência do Corinthians. Fabinho contestado por causa do aumento dos custos na logística quando o Corinthians joga fora, chegou a ser convocado para dar explicações ao Core, acabou não precisando comparecer porque o Stabile acabou assumindo a bronca e o Fabinho sabe da tamanha pressão política que o Stabile vive para poder demiti-lo. Ele acabou falando sobre o assunto e parece já estar tendo uma certa noção que 2026 as coisas são muito incertas. Vamos para as palavras dele. Eu já tive 2 conversas com o presidente. Existem situações em que, enquanto eu tiver autonomia para trabalhar, não tenho o que dizer, mas te confesso que está sendo muito chato para a gente escutar coisas que não têm a ver com o nosso trabalho. Colocações que vocês mesmo falam para mim, não sei de onde vem. Vamos deixar o ano terminar tranquilo e depois a gente senta na mesa para conversar e tomar a melhor decisão para o Corinthians. Então, o Fabinho sabe que após os términos dos campeonatos, tanto o Brasileirão quanto Copa do Brasil, o futuro destino dele absolutamente que será discutido dentro do Corinthians. A minha opinião quanto a essas palavras do Fabinho é a seguinte: quando ele fala, vamos esperar o ano terminar tranquilamente, depois sentar para conversar, ele sabe que vai haver uma conversa, ele sabe que acontecerão coisas que poderão ser determinantes para a permanência dele ou não. Vou dar um exemplo para vocês. A questão do Campeonato Brasileiro é o Corinthians tentar pontuar o máximo possível, mas podemos colocar um Campeonato Brasileiro pífio que o Corinthians fez. E o Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do país. A Copa do Brasil pode ser determinante na vida do Fabinho. Por exemplo, se o Corinthians for campeão, que é o que nós queremos, aí o Stabile terá que dar uma segurada no Fabinho, pelo menos no início do ano que vem. Afinal de contas, estaremos falando de 2 títulos, o Paulistão e a Copa do Brasil. Agora, se o título da Copa do Brasil não vier, aí eu particularmente acho muito difícil o Fabinho iniciar o ano como executivo de futebol no Corinthians. Para mim, tem a questão do diretor estatutário, para mim o Stabile teve que acertar alguma coisa envolvendo ter que nomear um diretor estatutário, por isso que a pressão está gigantesca. Absolutamente, que não tem como termos certeza de nada, mas é só analisarmos os fatos, o que vem acontecendo, toda a pressão. Então, ao meu ponto de vista, ganhando a Copa do Brasil, o Fabinho fica por mais um tempo, mas se o título da Copa do Brasil não vier, aí dificilmente ele vai continuar. Eu, particularmente, sempre falo a vocês que eu não considero o Fabinho o melhor executivo de futebol do mundo, tem um salário muito alto, principalmente por ser a primeira vez que ele está trabalhando como executivo, mas, ao meu ponto de vista, o Fabinho também acabou sendo eficiente em muitas coisas, em outras não, isso faz parte da profissão, enfim. Vamos aguardar o término da temporada e vermos o que realmente vai acontecer. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma informação bombástica envolvendo Corinthians, Caixa Econômica Federal e a gigante farmacêutica a Hiperafarma, pois tem informação que garante que o Corinthians avançou nas negociações com a Caixa e que o grupo Hiperafarma poderia dar nome em um outro setor do timão. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Conforme estamos acompanhando, o Corinthians vem já há alguns meses tentando negociar os name rights da nossa arena, da nossa casa.
Hoje, o Naming Rights está com o grupo Ipera-Pharma, a nossa casa chama Neoquímica, e um acordo que foi fechado em 2020, Corinthians se acertando com a Ipera-Pharma em 300 milhões de reais até 2040. Acordo, valores que hoje são considerados defasados, então há alguns meses a diretoria do Timão vem trabalhando para tentar fechar um novo acordo. Algumas propostas chegaram até acontecer, mas nada próximo do que o Corinthians quer. Muitas sondagens, na verdade, aconteceram, só que nada avançou. Então, mediante a não ter conseguido chegar aos valores pretendidos, o Corinthians passou a negociar com a Caixa Econômica Federal os naming rights. Corinthians que deve hoje ao banco algo próximo de 700 milhões de reais pela dívida da construção da arena. O Corinthians passou a negociar com o banco a possibilidade da própria Caixa dar o nome à nossa casa. E não é que as coisas parecem que estão evoluindo. Pelas informações do jornalista Lauro Jardim, do Globo, o Corinthians estuda vender os naming rights para a Caixa em um modelo em que o banco assumiria a arena pelo valor total da dívida, que no balancete de junho foi apresentado que o Corinthians deve para a Caixa 675 milhões de reais. E o que mudaria com a Neoquímica? Pelas informações dele, a Neoquímica deixaria absolutamente de nomear a arena, mas para isso o Corinthians precisaria lidar com a rescisão do contrato. A Ipera-Pharma, dona da marca hoje, né, que é a Neoquímica, teria direito a uma multa estimada em 50 milhões de reais. Como forma de compensação e para manter a parceria ativa, a Ipera-Pharma poderia assumir os naming rights da Fazendinha no Parque São Jorge, transformando o nosso tradicional campo em um novo ativo comercial com forte identidade do Corinthians. O espaço recebe jogos das categorias de base, futebol feminino e alguns eventos do clube. A Caixa então poderia assumir os naming rights da arena, quitando essa dívida gigantesca que se aproxima de 700 milhões de reais, e a Neoquímica sairia da arena e receberia a indenização e em contrapartida daria nome à Fazendinha. Então, pelas informações do Lauro Jardim, os avanços aconteceram em relação a isso. Neoquímica sai, recebe a multa e assume a Fazendinha, e a Caixa Econômica Federal daria o nome à arena. Vamos aguardar próximas horas, próximos dias, se teremos algum avanço em relação a isso. A minha opinião quanto a essa informação do jornalista do Globo, Lauro Jardim, é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um Corinthians que vem tentando de todas as formas quitar a dívida com a Caixa Econômica Federal. O Corinthians, quando passou a esquentar as negociações envolvendo os naming rights, a ideia inicial era algo na casa de 750, 800, 900 milhões. Um estudo foi feito e chegou-se ao resultado que hoje o naming rights da nossa arena está na casa de 1 bilhão de reais. Nós sabemos as tamanhas dificuldades que se existem para se fechar acordos nesses valores. Então o Corinthians passou a trabalhar mais com a questão mesmo de se livrar da dívida pela construção da nossa casa. Eu, particularmente, já falei para vocês que o Corinthians deveria fechar recebendo valores maiores da Caixa pelo fato do Corinthians já ter pago muitos juros ao banco ao longo dos anos, em vários reacordos que já aconteceram para pagar a nossa casa. Para se ter uma ideia, quando o Corinthians fechou um novo acordo em 2022, o Corinthians pagou nos 2 últimos anos 200 milhões de reais à Caixa Econômica somente de juros, tá? Por isso que eu falo para vocês, se o Corinthians hoje fechar um acordo, por exemplo, de naming rights na casa de 700 milhões, só o que o Corinthians já pagou de juros, estaríamos falando aí de mais de 1 bilhão que ficaria para o banco. Mas enfim, hoje o Corinthians trata como esperanças de conseguir realmente definir as coisas com a Caixa. Pelo que disse o Lauro Jardim, as coisas estão avançadas
E enfim, o que nós torcedores podemos fazer é torcer para que o melhor aconteça ao nosso timão. Para mim foi uma informação bombástica do Lauro Jardim e vamos ver o que vai acontecer, se algo novo vai surgir em relação a isso. Então, o Corinthians busca acordo com a Caixa Econômica Federal pela dívida da Arena, algo na casa de 700 milhões. Corinthians quer, tem a intenção mesmo, pelo menos são essas informações, de que a Caixa assuma os name rights da nossa casa. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, palavras do Fabinho Soldado. Vocês acham que o Fabinho já está sabendo de uma certa forma que ele não ficará no ano que vem? E quanto a essa questão do Lauro Jardim, essa informação que o Corinthians está avançando com a Caixa na possibilidade do banco dar o nome à nossa casa e que a Hiperafarma poderia assumir os name rights da Fazendinha. O que vocês pensam disso? E o jogo de hoje contra o Cruzeiro fora de casa, uma prévia da semifinal da Copa do Brasil. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, mais um jogo complicado, mas vamos vencer 1-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço.